Muito bem, queridos, estamos começando mais um encontro da madrugada com Deus. Sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite. Aliás, um bom dia, né? 4 horas da manhã, o dia está, daqui a pouco amanhece. Uma ótima madrugada para vocês. Em meio aos problemas que enfrentamos, em meio às dificuldades que insiste em nos assediar, mas o Senhor Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Todos os dias. Que Ele nos conceda a graça de estarmos enfrentando todas elas com o poder dEle. É assim que diz a palavra: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Seja qual for a sua dor, a sua luta, a sua dificuldade, o seu problema, que o Senhor lhe conceda a graça de você passar por ele de cabeça erguida. Se tiver de chorar, que venham as lágrimas, mas que acima de tudo não venhamos desistir da caminhada. Sejam todos muito bem-vindos, é sempre uma alegria, sempre um prazer tê-los aqui conosco. Quero convidar minha irmã Marlene. Bom dia, Marlene. Bom dia, irmão. Tudo bem com você, Marlene? Tudo bem, graças a Deus, né? A Se gente é não, um dia atrás do outro, não é? se A não gente está, vai ficar. com certeza. Minha irmã, eu quero convidá-la para que você nos apresente a Deus em oração. Apresente esse grupo começando a nossa jornada, pode ser? Oremos. Poderoso Deus e Pai, Criador do céu, da terra e das fontes das águas, estamos felizes, Senhor, agradecidos a Ti por mais um despertar, pela Sua misericórdia, pelo Seu cuidado, pelo Seu perdão, Pai querido, pelo Senhor. Pelo nosso Salvador Jesus, prontamente deu a vida para que nós pudéssemos ter acesso à salvação. Pelo Deus Espírito Santo que está conosco, Pai querido, cada minuto da nossa vida. Pelos anjos que nos guardam. Temos muito para te agradecer, Senhor. E também para te pedir, interceder, que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor sabe o que nós estamos passando. O Senhor sabe das nossas necessidades. O Senhor prometeu que ia suprir todas as nossas necessidades. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus Espírito Amém. Santo, conduza, Senhor, essa reunião e que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Eu tenho Amém. certeza absoluta. Temos muito para te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Te pedimos a tua bênção, a tua direção, a tua proteção, o teu perdão. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador, aquele que Amém. reina para todo sempre, Pai querido. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Amém. Marlene. Deus te abençoe ricamente. Amém. Vamos louvar esse Deus que é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Vamos cantar louvores ao Senhor, pois Ele é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Vamos louvar o nome do Senhor. Às vezes sinto o peso de cada pecado. Então olho para a cruz e a dor que suportou. Espinhos não puderam calar o teu amor. Através da cruz eu forte sou. Faz-me cego para ver e sedento de tua graça em meu viver. Nas angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou.
aflições. Jamais temerei, pois contigo sempre estou. Encontro em ti coragem e forças para prosseguir, mesmo em provações. Eu forte sou, faz-me cego para ver e sedento de tua graça em meu viver. Nas angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou, Pai, que eu possa brilhar por ti e através da minha vida te exaltar, para que o mundo veja em mim a tua luz, a chama do amor, esteja sempre em mim. Faz-me cego para ver e sedento de tua graça em meu viver. Nas angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou. Tem uma frase que ela fala nessa canção, que ainda que eu passe por duras provas, não temerei, pois tu estás comigo. Que assim seja, irmãos, que meias provas que você e eu passamos, ou viemos passar, sejamos fortes, porque Deus está conosco. Ele prometeu, é uma promessa de Deus, estarei convosco todos os dias, não apenas nos momentos felizes, mas principalmente nas dificuldades que a vida nos oferecer. Quero convidar alguns amigos para estar conosco, oração. Irmã Josefa, muito bom dia. Abra seu áudio, por favor. Bom dia, meu irmão. Bom dia, como estás? Tô bem, graças a Deus. Então, viva, louvado seja Deus. Quero convidar meu irmão Egídio, ou é Rejane, não sei. Bom dia, Egídio ou Rejane. É um dos dois aí. Bom dia, irmão Mário. Bom dia, Egídio. Você está bem? Melhor do que eu mereço. Rejane está aí também? Revene tá, sim. Um abraço, Rejane. Deus abençoe. Um abraço, meu Mário. Pronto, vou convidar vocês dois para estar em oração nesse momento, tá bom? Irmã Josefa intercede pela chuva serôdia. Nós devemos orar. Viu, irmã Josefa? Oi. A senhora vai estar orando pela chuva, o batismo do Espírito Santo, a chuva serôdia. Sei. Egídio, apresente os pedidos do varal que ali estão. E Rejane intercede pelos enfermos na casa do Pai. E na sua oração, Rejane, apresente o irmão Carlos, o esposo da irmã Darcy. Tá bom, Rejane? Certo. Você vai Amém. estar orando pelos enfermos e, na oportunidade, interceda pelo irmão Carlos. Se você puder, irmãos, e quiser ficar de joelhos, fique à vontade, tá bom? Amém, Jesus. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui clamando pelo batismo do Teu Santo Espírito. Hoje, Senhor, já no final, quase que terminando o mês de novembro, mas estamos aqui firmes nessa busca que não podemos, Senhor Deus, deixar de buscá-los.
Muitas das vezes nós não estamos aqui neste grupo, Pai, mas o Senhor sabe de cada necessidade que nós estamos passando. E às vezes que não estamos aqui, mas não deixamos de te pedir, Deus, que seja derramado sobre nós esse Espírito maravilhoso que é que nos mantém de pé. Pai Amém, amado, Senhor. toma todas as famílias desse grupo nas tuas mãos, Senhor. Amém. Fazendo o mesmo, Senhor, em cada uma delas, nos fortalecendo, nos guiando, Pai, porque esse Espírito maravilhoso que nos guia no caminho do bem. Quero te pedir, Deus, que esteja conosco, não só agora, mas durante todo o dia, Senhor. Todos Amém. os momentos das nossas vidas, Senhor. Como o teu filho falou, Pai, que é nas angústias que nós vemos que verdadeiramente temos esse Espírito, porque não blasfemamos, não reclamamos. Ah, Senhor, como é maravilhoso sentir o Senhor nas nossas vidas. Amém. Portanto, Deus, independente do que aconteça conosco, o Senhor sabe cada necessidade, Pai, que nós passamos e que precisamos de Ti para vencermos cada uma delas, assim como a Tua filha Daci está passando e muitos outros, Senhor. Toma-nos em Tuas mãos, em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém, Amém. Senhor. Amém. Amém. Eterno Deus, glorioso Pai, obrigado, Pai, por mais uma noite de novo sono tranquilo, obrigado por mais um por proteger sobre este bairro. Também estamos aqui, Pai, para interceder pelos pedidos daqueles que se encontram ali no varal, também que Amém. se encontram no coração de alguns irmãos que não teve como partilhar aqui na Igreja da Madrugada. Mais uma vez, Pai, agradecemos pela tua proteção, pelo teu livramento, por mais um momento onde nos encontramos aqui reunidos entre irmãos, para assim termos a oportunidade de assim estarmos orando na Igreja da Madrugada, pedindo a tua direção sobre a nossa vida. Amém. Aproveitando para também estar intercedendo por esse camporim que está acontecendo, Oh, diversos Jesus, jogadores. Senhor. Toma aí. Amém, Senhor. Nós vamos estar indo ali, eu como segurança e Regiane como escudeira, que assim nos conduz, tanto a nós e todos os gravadores que vão estar nesse camporim e todos os líderes da tua igreja. Amém. Os diretores de culto também que vão estar ali, fazendo tudo conforme a tua vontade, tu querer, movido pelo teu Santo Espírito. Amém. Amém. Pai, tem vários pedidos aqui no varal, alguns irmãos pedem pelos filhos afastados, alguns pedem pelos casamentos, alguns pedem por alguma causa na justiça, alguns pedem por enfermo, por um milagre. E assim, Pai, já chegou a teu trono e agradecemos por aquele que tu já respondeu e estamos já gratos por aquele que tu vai estar respondendo. Então, Pai, abençoa e conduz e fala ao nosso coração através do teu Santo Espírito. Amém. Amém. E pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade. Estamos aqui mais uma vez para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nesse momento, ó Deus, queremos te apresentar a Ti. Aqui, vários enfermos, Senhor, nesse momento se encontram hospitalizados, aqueles que estão ainda aguardando a regulação. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. De uma maneira especial, queremos te pedir, ó Deus, pela vida do nosso irmão, né, do esposo da irmã, assim, nosso irmão Carlos. Então, o Senhor Deus para fazer um milagre, ó Pai. Sabemos que o Amém. Senhor é Todo-Poderoso, é o Deus do milagre, Senhor. Por isso, nós entregamos nas tuas mãos essa causa, ó Pai. Sei que o Senhor está na frente de tudo, Senhor. Sei que nada não acontece sem a sua permissão, Senhor. Por isso, nós clamamos a Ti nesta madrugada pela vida do irmão Carlos. E o Senhor, Amém. nesse momento, Pai, coloca a tua mão poderosa, Senhor. Faz um milagre, ó Pai. Assim como o Senhor fez esse milagre no passado, ó Deus, opera um milagre também, Senhor Deus, agora no presente. Para que as pessoas vejam o teu poder, Senhor, na vida do teu filho. Ó Deus, Amém. também quero também apresentar a Ti a vida da irmã de Ademir também nas tuas mãos, Senhor, que também se encontra internada. E o Senhor também faça um milagre na vida dela, meu Senhor. Opera um milagre na vida dela, Pai. Eu clamo a Ti nesta madrugada, por favor, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Visita todos os enfermos, Senhor, que nesse momento estão precisando, Senhor, de um milagre, de uma cura, de uma transformação, Senhor. De uma maneira especial, também quero te pedir pela vida de Marlo, Senhor, que teve um acidente ontem, né? Nosso irmão Marlo, hoje se encontra internado e já precisa fazer uma cirurgia, ó Pai. Se assim for a tua vontade, ó Deus, que o Senhor faça, Senhor Deus, também um milagre na vida de Marlo. Né? Ele já Amém. estava para ir para o Camporim hoje, e infelizmente aconteceu esse acidente, mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Por isso entregamos na tua irmã todos os enfermos, ó Pai,
e nos ajuda a cada dia, Senhor, confiar em Ti. Sabemos que o Senhor está Amém. no controle de tudo. Nos abençoa, nos guarda, nos fortalece, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Obrigado ao casal Egídio e Rejane, obrigado, irmã Josefa. Mas de quê? É uma alegria tê-los conosco, Egídio. Deus abençoe, viu? Vamos dividir esse grupo em salas para que você também tenha a oportunidade. Estamos com um grupo reduzido aqui, então você terá 10 minutos para apresentar também a sua petição a um irmão em Cristo de oração. Vamos liberar a sala a partir de agora, 10 minutos. Vamos lá. Estamos de volta, estamos todos juntos outra vez, bem-vindos. Márcio Azevedo, muito bom dia, Márcio, seja muito bem-vindo. É uma alegria tê-lo aqui conosco, como de Deus. Deus abençoe. Você está bem, né, Márcio? Como é que está a Márcia? A Márcia está bem? Está viajando ainda? Ô, meu querido irmão, bom dia, meu amado. Bom dia, meus queridos amigos da madrugada. Estamos juntos. Filha está bem, meu irmão, graças a Deus. Voltou a trabalhar ontem, graças a Deus está bem. Louvado Está seja bem, graças a Deus. Deus. Obrigado pelas orações. E não podemos cessar de orar, continuar intercedendo, né? Continuar intercedendo. Meu amigo pastor Robson, muito bom dia, homem de Deus, como está a sua pessoa? Está bem? Rapaz, eu tô igual arroz de terceira, É todo quebrado. quebrado. Ele já começou quente, viu, Márcio? Tô só quebradinho aqui, igual arroz de terceira. Mas tô vivo, Estou vivo, louvado seja mas tô Deus. vivo, graças a Deus. Estamos aqui. Então, louvado seja Deus. Quero saudar meu irmão Robson Tô Azevedo bem que também. choveu no sertão, choveu no sertão, tá bom demais. Aí quando começa a chover, aí a alegria toma conta do sertão. Que maravilha, louvado seja Deus. Robson, eu estive ontem na casa de minha mãe, ela perguntou por você, viu? Como é que está seu irmão, aquele que veio me visitar? Ele, qual é o nome dele? É aquele lá da sua igreja, diga, Robson, sim, como é que ele está? Ele disse, está bem. Perguntou onde é que você mora. Eu falei, moro aqui em Mora. Alagoinhas. Eu falei, não sei onde é, não. Eu sei que é Alagoinhas. Vá orando aí, Mário. Vá orando, porque próxima visita que eu vou fazer a ela, eu vou oferecer a ela um culto no lar. E tenho certeza Eita, que ela vai aceitar. ela vai sim. Minha mãe está cedendo aos pouquinhos, ela está cedendo. Está cedendo os apelos do Espírito Santo. Bem, queridos, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, estamos fazendo reavivados por sua palavra. Eu não sei se vocês fazem agora, mas eu já faço antes, né? A gente já faz um estudozinho rápido aqui, de noite, lá para as 9 horas. A gente faz um estudo, uma leitura, e é interessante, pastor, esse capítulo 17. Eu já vou começar perguntando, esse povo aqui era tudo judeu, de Tessalônica, ou de Bereia, ou de Atenas. Eles eram judeus, pastor Robson? Aqui são. Não, tinha os judeus lá, né? Tinha judeus em todos esses lugares aí, tinha judeus. Mas você tem muito aqui, são cidades onde o povo era, uma boa parte era um povo gentil, né? Gentil. Mas tinha judeus em todo lugar, os judeus estavam espalhados, né? Os judeus foram espalhados pelo Império. E você vai perceber aqui a perseguição, né? Você percebeu aí, quem leu, já leu o capítulo 17, a perseguição dos judaizantes, né? Os judaizantes, quando sabiam que Paulo estava num lugar, eles chegavam para atacar, né? Aí Paulo saía e ia para outro, e aí quando eles percebiam que Paulo não estava ali, já iam perseguindo atrás. O negócio aqui era sério. Rapaz. Mas você diga. Não, eu tô falando, a coisa era séria. Paulo. A perseguição aqui foi cruel, rapaz. Cruel. Olha o verso 13, pastor. Eu já estou pulando etapas aí, mas olha o versículo 13. Logo que os judeus de Tessalônica, veja, Paulo estava em Tessalônicas, eles perturbaram lá. Aí Paulo foi para Bereia, eles souberam que Paulo estava em Bereia, do resultado, eles foram para lá perturbar. Souberam que a palavra de Deus era anunciada. Era Jason, lá.
foram lá para excitar e perturbar o povo. Até hoje ainda tem esses assim, né? Exatamente. Três abordagens diferentes aqui, Exatamente. pastor. É isso, a E gente aí consegue. eles queriam. Vem. Eles queriam tumultuar. Mas aqui tem algumas lições interessantes, Sim, tem, né? tem. Interessante aqui, tem algumas coisas aqui interessantes. Na primeira parte do capítulo, nós temos aqui a questão do sábado, né? Que é um texto que a gente usa muito. Esse texto de Paulo, né? Nas sinagogas, estava ali arrazoando com eles sobre as escrituras. Então, é um ponto importante aqui, a gente destacar alguns pontos importantes da nossos reavivados, esse aspecto, né? Paulo, ele ia à sinagoga pregar Jesus, mas veja, ele fazia isso fundamentado nas escrituras. A gente deve estar sempre lembrando disso, irmãos. Nós podemos ter nossas opiniões, nós temos nossa posição, mas toda pregação, ela deve estar fundamentada na palavra, não é? Não é porque eu quero, porque eu acho, porque eu penso, porque eu gosto, não, irmãos. Nós precisamos ser muito fiéis àquilo que está escrito, às escrituras. Então, Paulo, e esse capítulo aqui exalta isso, a importância de você pregar a palavra, não a sua opinião. Nós temos hoje muita gente que está pregando a opinião, aquilo que ele acha, o que ele pensa, a opinião de algum, de outro, não. Paulo arrazoava, ou seja, ele chamava o povo para a escritura. Vamos ver o que é que o profeta disse. E agora ele pegava essa escritura e mostrava para o povo que aquele de quem a escritura falava era o Jesus que morreu lá em Jerusalém. Era o Jesus que apareceu para ele. Paulo, lembra que Paulo passou um tempo desaparecido, né? Ele se converteu lá em Damasco e tal, depois ele sumiu. Ele passa 3 anos que a Bíblia não diz o que ele estava fazendo. Ele estava na Arábia. E muitos cremos que Paulo, nesse período, ele fez uma revisão da Escritura para voltar e mostrar, demonstrar claramente para todo mundo que Jesus é o Cristo. Ou seja, que Jesus era o Messias, conforme estava escrito na palavra. Então, Paulo, ele estava pregando a palavra. Você chega agora na cidade de Bereia, você tem aqui, não é, no verso 11, que é um texto que a gente sempre usa nos estudos bíblicos, né? A atitude dos bereanos, né? Os bereanos são exaltados aqui na palavra. Por quê? Porque Paulo pregava a palavra para eles. A Bíblia diz que eles recebiam com alegria a palavra, mas o que é que eles faziam? Eles não se contentavam com a pregação de Paulo, mas eles iam para a Escritura para conferir na palavra se aquilo que estava sendo pregado por Paulo e Silas era realmente aquilo que estava escrito, né? Então, essa questão é muito importante para nós. Não devemos pregar opinião humana. A nossa pregação tem que ser da palavra de Deus, né? Tem uns camaradas por aí que tem umas ideias. Outro dia mandou um camarada aqui para mim um link de um canal no YouTube de um camarada que o primeiro vídeo que ele fez no YouTube foi para criticar a vestimenta das irmãs, o pecado dos adventistas do sétimo dia. Eu não sei como é que um camarada que é adventista do sétimo dia, ele abre um canal no YouTube para falar do pecado da igreja. Eu não entendo esse negócio, né? Que as pessoas querem exaltar, em vez de exaltar a palavra de Deus, abrir um canal no YouTube para pregar a palavra, abre um canal no YouTube para criticar os pecados dos irmãos. Quem é acusador dos irmãos e divulgador de pecado é o diabo, não é crente. Como é que o crente é divulgador, né, de pecado dos outros? Vai divulgar o que a igreja está fazendo de errado. Me diga aí, qual é o interesse que você tem, que as pessoas têm de divulgar pecado? Eu não entendi isso. Que a Bíblia manda a gente pregar a palavra de Deus. O povo quer pregar o pecado da igreja. Não entendi. É um negócio de maluco, de gente que, na minha opinião, instigado pelo diabo, porque você abrir um canal para criticar e para condenar os pecados da igreja, isso aí você faz pessoalmente, particularmente, faz com a igreja. Agora, botar no YouTube, expor para o mundo todo os pecados que o povo está cometendo. Eu não sei se alguém aqui tem prazer, sua família tem problema, os irmãos têm dificuldade, e você vai chegar agora e abrir um canal no YouTube para falar dos problemas da sua família?
do que sua família está fazendo de errado, seu povo está fazendo de errado, você vai botar lá para divulgar. Eu não entendo. Então, tem gente que não cai na real. Nós não fomos chamados, irmãos, para pregar outra coisa, não. Não é para exaltar. Claro, devemos repreender o pecado. Se você viu alguém em erro, a Bíblia diz, você vai lá, entre ti e ele só, né? Essa é a recomendação bíblica. E você chama atenção, repreende com amor, né? E tal. Mas você não foi chamado para pregar, para enaltecer pecado de ninguém. Nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus, o púlpito. O púlpito, ele foi estabelecido para que dali se pregue a palavra do Senhor. Tem palavra de repreensão? Tem. Mas é uma palavra, é o que está escrito na Bíblia. Não é a sua opinião, não é o pecado dos outros, não é, né? Não é a sua visão, não. Você vai para lá para pregar a palavra. E na palavra tem palavra de exortação, tem palavra de conforto, tem palavra de fortalecimento e tem também palavra de repreensão, né? Tem palavra para chamar o povo ao arrependimento, né? Tem sim, mas nós vamos pregar o quê? A palavra, né? Então aqui nós temos no capítulo 17 exatamente a exaltação da palavra. E os bereanos, então, eles ouviam a palavra e eles iam averiguar, conferir na Bíblia se era realmente aquilo que estava escrito, o que eles estavam falando lá, né? E hoje o que acontece muitas vezes é que quando você vai conferir na Bíblia, você vai ver que a Bíblia não apoia muita coisa que o povo hoje está pregando por aí, né? Se o povo tivesse mais atenção a esse aspecto, muita gente não era enganada, né? Muita gente não era enganada. Se fizesse exatamente o que a Bíblia diz. Ouviu a pregação, vou para a palavra. Ouviu a pregação, vou conferir na palavra. O povo não quer estudar, o povo não quer pensar e acaba sendo enganado. Depois nós temos aí a experiência de Paulo em Atenas, né? Lembrando que aqui Atenas é a capital da Grécia, né? E vocês sabem que era o centro da filosofia, né? O centro da sabedoria da época, né? Então Atenas era o lugar dos cultos, né? Do povo, né? Até hoje o pensamento greco-romano influencia o mundo, até hoje, né? Então Paulo foi pregar ali. Então nós temos aqui a questão que eu falei, né? Que eles eram perseguidos num lugar e fugiam para outro. Eram perseguidos num lugar e saíam para outro. E aqui aconteceu a mesma coisa. Lá em Berea, os perseguidores chegaram, mas o povo de Berea já tratou de pegar Paulo e levou lá para Atenas. E ali, em Atenas, você tem o encontro de Paulo com os filósofos, né? Com os epicureus, vocês têm aí esse pessoal aí, os seguidores, porque que havia muitos filósofos, né? Eles falavam e eles conquistavam seguidores. E esses seguidores então defendiam as ideias e Paulo vai para lá. E aqui Paulo faz um discurso em Atenas, ele chama a atenção porque ali era um povo idólatra, né? Aqueles que leram aí, viram aí que eles tinham vários altares ali em Atenas, né? E é interessante porque Paulo, na sua observação, Paulo, muito observador, foi vendo e tal. E ele começa o seu discurso enaltecendo o fato deles serem religiosos, né? Ali, Deus desconhecido, Deus que vocês, sem saber, estão adorando, é esse Deus que eu estou falando. Aí ele chama a atenção do povo que ele estava pregando para o Deus que é o Criador, né? Veja o que ele diz aí no verso 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Aí ele começa a trabalhar a questão aqui da idolatria, né? Ele dizendo que Deus não habita em santuário feito por mãos humanas e nem é servido por mãos humanas, como se ele precisasse de alguma coisa. Porque, na verdade, ele é quem serve. Que é interessante isso aqui, não é? Paulo está colocando aqui que o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, ele não precisa ser servido, ele não precisa que a gente faça essas coisas. Por quê?
Porque, na verdade, ele se coloca como sendo o grande criador e o doador e o mantenedor de tudo. Deus não precisa de nós para nada. É exatamente o contrário. Somos nós que precisamos dele. É Né? verdade. Agora, pastor, eu tenho uma curiosidade. Tanto os bereanos como o Tessalônica, eu creio também que mais em Bereia do que mais em Bereia e em Tessalônica do que em Atenas. O que os irmãos de Bereia, os bereanos, porque ele disse que ele examinava as escrituras, ia lá conferir. Essas escrituras já eram o Novo Testamento ou o Antigo mesmo? Não, o Antigo Testamento. O Novo É o Testamento não Antigo. havia ainda, não. Nessa época aí não tinha Novo Testamento. Eram Hum, as escrituras de Moisés, era a Torá. a Né? Torá, Porque os certo. judeus estavam espalhados e muitas pessoas elas tinham acesso à escritura judaica. Né? Então, os bereanos era este povo que tinha, eles tinham. Claro que não tinha Bíblia como nós temos hoje, mas lembrando aqui que nessa época já existia a Septuaginta. A Septuaginta era a Bíblia que foi feita por Alexandre o Grande, né? Foi encomendada por Alexandre, é a versão dos 70, como a gente chama, a Septuaginta, porque foram 70 escribas que foram convidados, chamados, contratados por Alexandre para fazer a tradução da Bíblia hebraica para a língua grega. Então eles tinham, que era a Bíblia que Jesus usou, né? A Bíblia que Paulo usava era a Septuaginta, que era a escritura, o Velho Testamento traduzido do hebraico para o grego, entendeu? Uhum. Então essa era a escritura que eles tinham. Então eles tinham acesso à escritura. Interessante, pastor Robson e demais irmãos, veja, a abordagem de Paulo, desculpa, ele variava de acordo com o público, né? A história era a mesma, mas o ponto de Sim, partida era a diferente. maneira de abordar, Isso, né, é interessante, diferente, pastor. exatamente. Isso é muito Agora é interessante. interessante que Paulo depois aqui, depois dessa experiência em Atenas, ele muda a atitude dele em relação a isso. Ele usa aqui um pouco da filosofia, que Paulo era um homem culto. Nós devemos lembrar aqui que Isso. Paulo era um poliglota, falava vários idiomas, Paulo era culto, conhecedor da cultura, inclusive da cultura grega, conhecia também a filosofia grega, e ele usa um pouco disso. Mas depois, você vai ver no Paulo escrevendo, ele diz, eu resolvi nada saber, a não ser Jesus Cristo. Né? E não mais pregar com filosofia, nem mais, não, é palavra mesmo. Ele passa a ter uma atitude diferente e expor o Cristo e este crucificado. Né? Ele Ele vai não se direto ao preocupou mais com ponto, essa né? questão de estar, mas claro, direto, ele não ficar tentando convencê-los usando a filosofia grega, Argumentos. não. É a pregação da palavra, né? É o testemunho da verdade. Né? Então aqui ele coloca diante dos gregos, né, quem é esse Deus a quem ele serve. Né? E ele diz assim, ó, porque nele nós vivemos e nos movemos e existimos. Né? Então veja, aqui ele mostra que esse é o Deus verdadeiro, não é como os outros deuses, as outras divindades que eram cultuadas por eles, feitos de pau e pedra. Não, esse é o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus invisível. Né? E ele chama atenção, né, dizendo que ele não é, a divindade não é semelhante ao ouro, a prata, a pedra, que é feita pela arte, pela imaginação humana, não, pelo contrário, ele não é feito pelos homens, ele é quem fez os homens. Essa é a grande diferença entre os deuses adorados pelos pagãos e o Deus verdadeiro. Os deuses, eles foram criados pelos homens. Eles tinham até sentimentos e pensamentos semelhantes aos dos homens. Mas Paulo está apresentando um Deus verdadeiro, um Deus que ele não foi criado pelos homens. Ele está acima dos homens e foi ele quem criou os homens. E ele não é igual aos homens. Ele não tem os mesmos sentimentos e os mesmos pensamentos que os homens. Ele é muito superior a isso. Né? Então, ele está apresentando aqui o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus em que nós cremos. Então nós precisamos entender isso. Porque até hoje, por incrível que pareça, há muita gente que acredita em Deus, mas coloca em Deus sentimentos e pensamentos e atitudes humanas. Não, irmãos. O nosso Deus é diferente. Nós não podemos atribuir a Deus o mesmo sentimento que nós temos, porque ele não é como nós.
O que é que Deus Deus seja diz? louvado. Deus seja Eu é que louvado. sei os pensamentos que tenho, porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos, são maiores do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. O nosso Deus é superior. Nós não podemos achar que Deus age como nós agimos, não, irmãos. Não vamos atribuir a Deus pensamentos e sentimentos humanos, porque não são assim. São muito superiores. Os princípios do Senhor são muito mais elevados do que os nossos, né? Então Deus não é igual a nós, certo? Então às vezes a gente fica pensando, eu vejo algumas atitudes de pessoas que acham que Deus é um Deus vingativo, um Deus que vai fazer assim, aquela justiça exacerbada, sem misericórdia. Não, é completamente diferente. O amor de Deus não é como o nosso amor, é Amém. diferente. Louvado seja Deus. É Deus. muito diferente. Então, Paulo está tentando mostrar isso aqui para eles e nós precisamos entender isso também, né? Agora, uma outra coisa que acontece aqui, desculpa interromper o seu raciocínio, nós usamos muito esse verso 30 quando principalmente, eu gosto muito de usar esse verso quando nós estamos estudando a Bíblia, quando ele diz que Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Isso mostra, mais uma vez, o que o senhor está dizendo. Deus não tem eu não tenho o meu sentimento de Deus, e não podemos colocar um sentimento que Deus não tem. Ou seja, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Exato. Agora, porém, notifica aos homens que todos em todas as partes se arrependam. Então, pastor, como o senhor acabou de falar, eu não consigo ver Deus assim, com ira. A ira de Deus é o amor transbordando em excesso. Não é uma ira que eu tenho, é uma ira diferente, né? A ira de Deus é uma justa. A ira de Deus, a ira de Deus é uma justa indignação contra o pecado. Não é não contra a contra pessoa. o pecador. Isso. Aí a gente precisa entender isso. Não é a Exatamente. pessoa, exatamente. Exatamente. Entendeu? É uma justa indignação contra o pecado. Diferente de nós, que muitas vezes, quando nós ficamos com raiva da pessoa que fez. Isso. Né? A gente tem raiva da pessoa. E a gente quer se vingar dela, acha que ela tem que pagar mesmo, ela tem que sofrer, ela tem que penar. Né? Ah, não, rejeitou, não aceitou, então ela tem que pagar mesmo, ela tem que sofrer. É por isso que eles creem no inferno eterno, porque eles acham assim, rejeitou Deus, então tem que sofrer mesmo, tá certo, que Deus bote lá para ficar. Mas Deus não age assim. Deus não é assim. Deus não tem essa sede de vingança, de maltratar, de destruir. Não. Lembre que a essência de Deus qual é? A Bíblia diz que Deus é amor. Né? Deus é amor. Não é ódio. Deus é amor. Então, se ele é amor, há coisas que não cabem naquele ser que é amor em essência. Não é que Deus tem amor, viu? Nós temos amor, porque Deus coloca o amor em nosso coração. Mas Deus não tem amor. Deus é amor. É diferente. É o próprio amor. Essa é a essência dele. Partindo aqui para o final, o que é que acontece aqui no verso 32 em diante? A reação, não é? O Paulo, Sim. Ele diz que quando ouviram falar da ressurreição de mortos, tal, porque eles não acreditavam, uns escarneceram e outros disseram assim, a respeito desse assunto, né? Te ouviremos de outra ocasião. E aí, o verso 34, olha o que acontece. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a Paulo, a ele, né? E creram. Entre eles estava Dionísio. Né? Exato. Isso ainda acontece hoje, pastor. Ainda há aqueles que escarnecem, que zombam, e há aqueles que, no meio daquela turba, daquele grupo que zombou, que desfez, há aqueles que saem dali crendo. E você vê outra coisa aqui também, Mário, é que entre aqueles que têm mais cultura, assim, mais conhecimento formal, conhece mais, tem mais uma gama maior de conhecimento, sempre é mais difícil, né? Porque a pessoa enche a cabeça com tanta coisa, tantas ideias, que quando a palavra chega, ela enfrenta dificuldade para crer. Né? Tem dificuldade aqui, você vê que os sábios aqui, esse povo que era mais culto, que gostava, né, de ouvir mensagens e tal, mas eles têm mais dificuldade, porque eles enchiam a cabeça com muita coisa, e depois, amigo, para poder entrar Jesus também aí. Então, por isso que sempre entre as elites
entre o povo mais culto, o povo que estuda mais, há mais dificuldade. Não quer dizer que não vai crer, não vai crer, mas tem mais dificuldade para crer, porque é muita coisa na cabeça. É como o Bota Márcio coisa demais na falou, cabeça, depois fica aquela. o Márcio colocou aqui que é a minoria, e é realmente, quem dera que nós pudéssemos pregar e todos ali se convertessem, né? Mas Márcio falou aqui no chat que é a minoria, e é verdade. É, não é fácil, não, porque são muitas ideias, né? O diabo é assim, ele enche de muita coisa, porque quando chega a palavra, a pessoa fica Confusa. dividido, né? Mas há aqueles que abrem o espaço, porque é o seguinte, aí a obra é do Espírito Santo. Por isso que o trabalho entre as elites, a igreja tem essa preocupação de trabalhar com as pessoas do mundo pós-moderno, da mentalidade pós-moderna, esse povo que estuda muito, que tem muito conhecimento, eles têm mais dificuldade realmente para crer, para aceitar, não é? Mas mesmo assim eles se convertem. E quando isso acontece, diga-se de passagem, quando uma dessas pessoas que fazem parte desse grupo de filósofos, de pessoas cultas, quando esses homens se convertem, eles fazem uma obra muito bonita, É né? Eles verdade. fazem um trabalho assim, e chama a atenção, e eles alcançam outras pessoas da sua classe, né? Então, isso é importante, porque, afinal de contas, a mensagem de salvação é para todo mundo, para cultos e incultos, né? O Verdade. evangelho, ele alcança do analfabeto, do semi-analfabeto, da pessoa mais simples, mais humilde, à pessoa mais culta, com a mente mais brilhante. E nós tivemos, na experiência do cristianismo ao longo dos séculos, né, homens brilhantes como Paulo, por exemplo, né, homens brilhantes que aceitaram o evangelho, se tornaram grandes nomes aí, deram uma contribuição fantástica para o evangelho, né? Então, louvado seja Deus Verdade. por Deus isso. seja louvado. Aqui nós entendemos também, pastor Lopes, que Paulo ele procurava entender as pessoas e nós somos convidados hoje, pregadores, né? Nós que gostamos de dar estudo, de visitar, de pregar, nós precisamos procurar entender as pessoas, ao mesmo tempo que você ora procurando obter, não você, mas acesso ao coração dessas pessoas através do Espírito Santo. Paulo era extraordinário nesse sentido. Paulo era fantástico para isso. Ele Precisamos conseguia pedir a Deus. isso. Precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria e tato para lidar com cada pessoa onde ela se encontra, para que o Isso. evangelho alcance onde ela É, está, né? e precisamos pregar essa verdade com a mesma, com a nossa vida, né, como serviço. Para isso, nós precisamos que Deus nos conceda o Espírito Santo. E Mas lembre de uma coisa, irmãos: quando você se dispõe a fazer a obra de Deus, a pregar o evangelho, virá perseguição. Esse exemplo no capítulo 17 chama a atenção bastante disso. Onde quer que você vá, você vai ter dificuldade. Não é é, fácil é, pregar o evangelho num mundo que jaz no maligno. é verdade. Aqui para a gente fechar esse capítulo 17, nós temos aqui, irmãos, e pastor Robson, três grupos de pessoas. Nós podemos aqui destacar. Primeiro, os que estão dispostos, os que não estão dispostos sob hipótese alguma, ouvir a verdade. Então, há esse grupo aqui, nesses três, Tessalônico, Bereia e Atenas. E hoje não é diferente, nós temos esses três grupos que não estão dispostos, né, de forma nenhuma querem ouvir a verdade. O segundo grupo são os que sinceros e têm interesse sincero, eles buscam a verdade, né? Estão dispostos a seguir, que são os bereanos, eles ouviram, sinceros, e compararam, examinaram e aceitaram. E aquele grupo terceiro são aqueles que até se interessam em ouvir a verdade. Só que, como o senhor colocou bem, bem claro aí, quando são confrontados com as suas culturas, com as suas tradições, eles preferem permanecer onde estão. E esses três grupos, pastor, ainda E existem alguns hoje. desses, e alguns desses posteriormente até podem aceitar. Tem aqueles que É, no momento eles ouvem a palavra e tal, mas naquele momento eles não cedem, eles não abrem o coração, né? Mas o Espírito vai trabalhando e alguns desses depois acabam se convertendo. é É o que ele verdade. diz aqui, né? Que alguns não quiseram. Não, depois nós te ouviremos em outro momento. É, A gente conversa mais sobre isso, né?
Aí mais tem gente com esse meio aí, tem aqueles que vão depois aceitar posteriormente, né? Com certeza. Mas a forma, é como a gente sempre fala, eu falo isso, a salvação, o plano da salvação é o mesmo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Talvez você use uma abordagem diferente, mas o essencial aqui é que você pregue a verdade. E a verdade ela está em um só contexto, que é a palavra de Deus. Como o pastor Robson colocou no início, não tente inventar a roda. Pregue a palavra, a verdade. Agora, é aquela coisa, né, pastor Robson? Pregue a verdade, mas com carinho, com respeito, com amor, com zelo. Seja sincero, não é? Uma vez eu vi um pregador, pastor Robson, ele pregou aqui na Glebais, isso já tem muito tempo, mas eu lembro. Ele disse assim, ó, tenha cuidado com o sorriso. Aí ele deu aquela pausa e explicou. Porque você não sabe se a pessoa está sorrindo para você ou rindo de você. E ele disse assim, até para sorrir você precisa ser sincero, porque você é um cristão. Então, a essência da mensagem de hoje, a ideia principal aqui é que você deve pregar a palavra. Paulo usou 3 grupos bem distintos aqui, mas de maneira diferente, porém com a mesma mensagem. Que você e eu possamos pregar a palavra, irmãos. Sem medo, com respeito, com carinho, com amor, porque hoje você é um cristão, porque alguém se aventurou a pregar para você com carinho, com zelo. Então, pregue a palavra. A palavra é o instrumento de salvação. É quem nos leva a Cristo, nos apresenta a Jesus, e como o pastor Robson disse agora há pouco, alguns vão aceitar ali, outros vão meditar um pouquinho, outros lá para frente, mas não se preocupe com isso, não. Essa obra não é sua. A sua obra é pregar o evangelho, pregar a verdade. Não tenha receio, não tenha vergonha, não tenha medo. O Espírito Santo vai nos capacitar para isso. E nós vamos encerrar, pastor, cantando essa linda canção. Eu separei aqui sobre a palavra de Deus, exatamente sobre a palavra de Deus. Vamos ouvir e retornaremos para encerrarmos a jornada de hoje. Escondi tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus.
É isso aí, queridos. A palavra é vida, é luz, é o pão que nos alimenta. A palavra de Deus é a verdade, ela liberta, ela transforma, ela santifica, ela nos habilita a estar no caminho do Senhor. Medite neste livro todos os dias, tire um tempo para estudar a palavra de Deus. Se não compreende, ora ao Espírito Santo, que ele vai trazer compreensão na sua mente, no seu coração. Foi muito bom estar aqui com vocês, queridos. Que Deus abençoe a todos. Lembre-se, eu estou orando por você, você ora por mim. E esse Deus maravilhoso agirá em favor de cada um de nós. Pastor Robson, mais uma vez, a nossa gratidão por sua participação, ter sido aqui mais uma vez, nos ajudando, através do Espírito Santo, a compreender esses temas tão gostosos, tão agradáveis, pastor. Muito obrigado, amigo. Ore conosco, pastor. Oremos. Louvado seja o teu nome para todo sempre, ó Senhor. Amém. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos juntos, buscando a tua presença e clamando pelo batismo do Espírito Santo. Tu sabes o quanto precisamos, ó Deus, do discernimento do Espírito para compreendermos a tua vontade e também qual é a nossa missão. Nesta manhã nós vimos aqui as dificuldades da pregação na vida do teu servo, do apóstolo Paulo e os primeiros cristãos. Oramos para que o Senhor também nos encha com o poder do Espírito para que possamos enfrentar com sabedoria e coragem os desafios que temos para pregar o Evangelho em nosso tempo. Que sejamos revestidos com este poder e possamos também, cheios desse poder, levar esta mensagem para todas as pessoas que nós tivermos a oportunidade. Amém. Toma-nos em tuas mãos, nos dê a tua bênção para esse dia, que continuemos perseverando em te buscar, em clamar ao Senhor, e a nos deixar usar pelo teu Espírito Santo para pregar este evangelho, a fim de que Jesus volte logo. Amém. Dá-nos a tua bênção, abençoe cada um dos teus filhos que estivemos aqui, aqueles que não puderam estar conosco hoje, mas cada um daqueles que faz parte deste grupo, que todos sejam alcançados por tua graça e misericórdia. Que o dia seja um dia de paz, na tua presença, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Fiquem todos na paz e na graça do nosso Deus. Um ótimo dia. A gente se vê em mais uma madrugada com Deus na próxima sexta-feira. Um grande abraço.